De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o advogado Dr. Daniel Salomão, que está falando a respeito de interdição de bens. E o assunto está pegando fogo aqui, viu, gente? O intervalo já foi uma loucura. Foi mesmo. Agora me fala uma coisa, tendo dado a entrada nesta ação, doutor, como que fica? Isso pode ser interrompido ou não? Isso tem que correr até o fim? Isso depende da cabeça do juiz? Como que é? Olha, Luciana, adorei, cabeça do juiz. Amei. Ajuizada essa ação, Luciana, o juiz ele passa a estar obrigado a investigar aquilo que foi levado ao conhecimento dele. Então, se algum legitimado ajuizar essa ação de interdição, ele vai determinar a citação do interditado, tá? E vai, obviamente, proceder ao obrigatório interrogatório, ele vai ouvir a pessoa que se pretende interditar. É um depoimento bem meticuloso, o juiz ele é muito detalhista nesse tipo de procedimento. Por quê? Porque ele vai ao máximo tentar verificar se aquela ação tem fundamento. Feito isso, ele pode designar uma perícia médica, tá? Que normalmente acaba sendo obrigatório, porque o juiz, sem a ajuda de um especialista, não consegue chegar a uma decisão consenso, né? Se a pessoa necessita ou não da interdição. Pode, eventualmente, acatar até outras provas, como oitiva de testemunhas, oitivas de pessoas que estão próximas ao interditado e que possam esclarecer a real situação que envolve aquele processo. E no final, o juiz ele vai ter que decidir se aquela interdição procede ou não. Então, obviamente, uma vez provocada essa ação, ela vai seguir o seu trâmite normal, podendo ou não ser procedente. Agora, outra pergunta para você. Você falou então que a partir do momento que a ação foi sentenciado, a interdição, ela é pro resto da vida. Não, a interdição ela pode ser revertida. Revertida, no caso, Pode. como aconteceu, não sei se vocês se lembram, como é que fala, um caso nos Estados Unidos, que a moça ficou em estado de coma, ela com uma fortuna danada, daí foi interditada, e ela falou, porque ninguém queria tirar o aparelho. E daí ela voltou, depois de 20 e tantos anos, Não. e daí foi... Como é que fala? Suspensa. Reaver os bens. E aí, como é que fica? No Brasil, uma pessoa em coma, tendo sido interditada por uma absoluta incapacidade de gerir a sua própria vida e principalmente o seu patrimônio. Certo. Ela voltando e restabelecendo todas as suas faculdades mentais, todas as suas atividades, é possível que se faça um novo pedido que no Brasil a gente chama de levantamento da interdição. Ou seja, prova-se que a causa que gerou a interdição não mais existe, e o juiz, então, dá uma nova sentença restabelecendo a condição da pessoa se autogerir e gerir pessoalmente o seu patrimônio. É possível. Isso é complicado, hein? Para quem adquiriu um imóvel, para quem adquiriu um bem dessa pessoa que estava interditada. É complicado isso aí. Até porque muitas dessas coisas também acontecem, você descobre quando o sujeito morreu. Né? Tá lá o milionário, aí ele morre situação e aí você vai ficar sabendo que... Essa situação da venda de bens enquanto a pessoa está interditada, é preciso que todos saibam que durante o período em que a pessoa está judicialmente interditada, o curador, aquela pessoa nomeada para gerir, ele tem plenos poderes para gerir o patrimônio, com a exceção da alienação de bens. A alienação só se faz com autorização judicial. Então, nesses casos, quem compra de uma pessoa que está interditada, compra com o respaldo de que existe uma autorização judicial autorizando a venda. Então esse terceiro de boa-fé não vai ser prejudicado caso posteriormente essa interdição venha a ser levantada. Os atos praticados, desde que dentro da lei, e no caso da alienação de bens com autorização do juiz, não prejudica quem compra. O grande prejuízo é se for feita uma venda, por exemplo, a revelia do juiz. E aí quem está comprando está assumindo o risco de vir lá na frente a ter esse negócio jurídico anulado. Querido, outra coisa que o tempo já estourou, a gente tinha que ter 2 horas aqui com o doutor Daniel. Quem gosta de interditar, nós gostamos, hein? Vou te interditar aqui do programa, gente. Deixa eu te falar, Daniel. No caso, então, a pessoa vem com essa postura que não é muito certa. Conseguimos, então, a interdição. Ela pode ser retroagida em alguma atitude lá atrás que o sujeito também bagunçou ou não? Pode, desde que a parte interessada comprove que mesmo antes de ter sido judicialmente interditada, ela já estava num estado físico, num estado comportamental que torna aquele negócio nulo. Então, se você comprovar que mesmo lá atrás ela já não poderia ter praticado aquele ato
por estar numa situação de uma enfermidade ou de uma prodigalidade já comprovada, é possível que negócios anteriores à decretação da interdição sejam anulados. É complicado tudo isso, até porque, como eu te falei, no caso dessa pessoa vir a óbito e você descobriu que ela dilapidou o patrimônio antes de morrer, como é que você faz uma situação dessa? Você vai ter que discutir esses direitos, se for o caso, contra os próprios sucessores, né? Você pode sim reparar algumas situações irregulares ou ilegais, independentemente do falecimento. Algumas responsabilidades remanescem para os sucessores. Sabe o que eu acho, gente? Ninguém é dono de nada. Não, entrou dinheiro, a coisa pega. E também você não é dono de nada, viu? Você precisa de 7 palmos de terra e tá muito bom. Querido, adorei você mais uma vez. Foi ótimo, foi um prazer. Como sempre, né? Além de esclarecer muito bem, gente, é um colírio pros olhos de vocês, né, Luciana? Beijo pra vocês. Gente. Há mais de 15 anos no mercado, a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes. Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais. A avaliação me deu uma empolgação maior ainda para querer fazer o tratamento mesmo. Podem vir, podem conferir, os resultados são ótimos. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Agende a sua avaliação. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Clicou, vendeu, o seu classificado digital.